Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, como é que estão as coisas? Estamos em meio a uma quarentena, uma dificuldade para estudar, uma dificuldade para existir, uma dificuldade para fazer as coisas, mas, por outro lado, a gente tem várias oportunidades se abrindo por aí, né? A oportunidade de se concentrar um pouco mais, de cuidar mais da casa, de cuidar um pouco mais da família, de estar perto das pessoas, né, que moram com a gente, e vamos descobrir uma nova oportunidade de estudar através de novos métodos, né? Vamos falar hoje de métodos. Método para quê? Método para estudar história. Então, eu sou o professor Vitor Rizovas, do canal 10 de História, e vou convidar você para estudar história. Eu aposto que quando a gente fala em estudar história, já aparece uma dúvida na sua cabeça que é a seguinte: como que eu faço? Eu aposto que você já chegou e sentou e passou horas lendo e relendo, lendo e relendo, e grifando e relendo e resumindo e nada. Sim ou não? Tenho certeza que sim. Se você não é assim, eu tenho certeza que você conhece alguém que se mata de estudar, que racha de estudar e que vai mal. E eu tenho certeza que esse sentimento é bastante decepcionante. Afinal de contas, não é fácil a gente lidar com alguma coisa que a gente se esforça e não alcança o nosso objetivo. Não é fácil a gente ralar, a gente se dedicar e não ter o reconhecimento. Muitas vezes a gente até tem o reconhecimento, muitas vezes o professor até chega para você e fala: não, olha, eu vi que você foi bem e tal, mas você errou aqui. Tudo bem, mas a gente quer aprender. E é essa angústia, esse sentimento de frustração que eu quero te ajudar a superar hoje, desenvolvendo, te ajudando a perceber, a desenvolver técnicas de estudo pertinentes para você. Então, a gente vai fazer o que nessa aula? Nessa aula a gente vai ver como estudar história. A gente vai ver como responder questões, porque tem essa situação também, né? Às vezes vem uma pergunta lá e a pergunta acontece e aí você fala assim: não, mas eu escrevi lá. Sabe essa coisa? Escrevi lá, coloquei lá. Bom, mas colocou lá o quê? Qual que era a pergunta para você colocar lá? Entendeu? Quer dizer, se o professor pede descreva, explique, comente, compare, você escreve da mesma coisa? Você escreve do mesmo jeito? Não pode, quer dizer, não pode. Você precisa ficar atento que o que você vai escrever depende 100% do que foi pedido na prova, que senão não adianta. Tudo bem? Eu costumo brincar que é o seguinte, né? Eu te pergunto como é que você chama. E aí, como é que você chama? Aí você me responde assim: então, olha, minha avó queria que eu me chamasse Paula, mas meu avô queria que eu me chamasse Roberta. Minha mãe decidiu que eu tinha que chamar Jéssica, mas meu pai não concordou. Legal, super, mas e aí? Você chama Paula, Jéssica ou Roberta? Porque afinal seu pai não concordou. Então a gente tem que ter clareza na nossa resposta, a gente tem que saber se a resposta foi dada de maneira suficiente. Não é assim, sair por aí escrevendo e falando um pouco, eu vou falar um pouco sobre... Não, você não vai falar um pouco sobre, você vai responder ao que te foi perguntado. Beleza? Então vamos lá, vamos começar? A gente vai começar a aula, mas eu já queria pedir para você mandar aquela mensagem por WhatsApp ou por e-mail, ou grita aí pro vizinho, se vira, avisa o pessoal da sua turma, avisa qualquer pessoa que você conhece que estuda história, que a aula está começando e que a gente vai aprender a estudar história hoje, agora, tem mais 40 minutos de aula. Aproveita, chama aí e vamos junto, beleza? Vamos lá? Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar, né? Atenção às palavras de comando. Coloquei aqui no fundo o comando de um avião. Eu acho que é um avião, não sei se é um helicóptero grande. É um avião, né? Pelo formato ali é um avião. Coloquei aqui no fundo a imagem de um avião. Quer dizer, um avião tem um monte de botão, né? Na cabine lá, pro piloto. Tem um monte de botão. Se o cara não sabe exatamente que botão apertar, ele não vai saber como fazer o avião voar direito. Não é isso?
E as perguntas das provas, elas são bem assim. O professor pensou, não, pera lá, eu quero que o cara me diga aquilo. Então eu tenho que responder, eu quero perguntar com essa palavra. E você, aluno, você, avião, tem que falar, opa, ele pediu aquilo ali, então eu tenho que fazer isso aqui. Né? Tem que ter uma sincronia aí, senão vira papo de maluco. Eu te pergunto como é que você chama, você responde, sorvete de chocolate. Não, não é. Não perguntei o que você quer, não perguntei do que você gosta, perguntei seu nome. Tudo bem? Bom, então, primeira palavrinha que eu tenho certeza que aparece nas suas provas, a palavrinha indique. Quando eu coloco a palavrinha indique na prova, ou seja, quando o professor coloca a palavrinha indique, ele não quer, veja, presta atenção, ele não quer que você descreva, ele não quer que você conte porquê, ele não quer que você explique, ele quer que você indique. Por exemplo, indique 2 causas da queda do Império Romano: invasões bárbaras e crise do escravismo. Você pode colocar assim. É mais bonito, é mais elegante, seu professor vai gostar mais se você colocar dentre as causas da queda do Império Romano, podemos citar a crise do escravismo e as invasões bárbaras. Ponto final. Acabou, pediu para indicar. Você indicou, ó, é isso e isso. Né? Como indicar na rua. Né? Como é que chega não sei aonde? Você vai ali, vira esquerda, vira direita, terceira quadra depois da lombada até a casa do lado direito. Você indica, você não diz que, olha, vire à esquerda, né, dessa forma. Não, você fala, ó, é isso, isso, isso e isso. São coordenadas, é pá, pá, pá. Tudo bem? Tudo bem? Então, indique é listar. 1, 2, quanto pedir, mas só aponta assim. Tudo bem? Não precisa escrever muito. A resposta de indique tem que caber em 1 linha, 2 linhas no máximo. Se escrever mais é porque você está fazendo errado. Depois, explique. Aí sim, quando a gente fala explique, o explique é uma coisa muito mais sofisticada. O explique, você precisa dar um conjunto de razões plausíveis para que alguma coisa aconteça. Como assim? Explique o funcionamento, explique o pacto colonial. Então você tem que dar um conjunto de coisas plausíveis para que aquilo ali aconteça. Você precisa falar, o pacto colonial funciona, né? Funciona através do domínio que Portugal vai exercer sobre o Brasil, ou que qualquer metrópole vai exercer sobre a sua colônia, né? Esse controle é feito nos portos, a população é proibida, existem penas, existem multas para quem desrespeitar, então somente um navio de determinado país pode atracar naquele porto, ou somente um navio com autorização de determinado país pode atracar naquele porto. As pessoas, tudo bem? Então você tem que apresentar ali os motivos. Então o explique é isso, você tem que falar como é que a coisa acontece. Isso que é o explique, é falar como a coisa acontece. Escreve aí. Então o indique é listar, o explique, falar como as coisas acontecem. Terceira coisa, compare. E compare, quando eu vejo o aluno compare é o maior forfé que existe no planeta. Compare, tem gente que fala assim, né? Então eu vou comparar o menino com a menina. Tudo bem? Tem gente que fala assim, porque a menina, sei lá, vou pegar um estereótipo bem, né? O menino fala palavrão, o menino joga bola, o menino usa bermuda e tênis rasgado. Sei lá, tô pegando qualquer estereótipo aí. Se eu pegar... E a menina? A menina dança, a menina usa batom, a menina usa saia. Né? Claro que cada um pode fazer como quiser, mas eu estou querendo descrever, pegar esses exemplos assim. Querido, quando a gente vai comparar, eu preciso elencar categorias.
eu não posso fazer uma comparação aleatória. Eu não posso fazer uma comparação sem critério. E outra coisa, a comparação eu preciso relacionar, senão eu faço duas descrições, e descrever é outra coisa. Então, o que é o comparar? Presta atenção, o comparar é quanto à vestimenta. O menino, em geral, usa tal tipo de roupa, a menina, em geral, usa tal tipo de roupa. Quanto a, sei lá, batom. O menino, em geral, não usa batom, a menina, em geral, usa batom. Quanto a, sei lá, qualquer outra categoria que você quiser. E aí você pega essa categoria, diz como é que é em um e como é que é no outro. Se não, vira uma loucura, você fala um pouquinho de um, fala um pouquinho do outro, e no fim você não conseguiu comparar. Você descreveu duas coisas e não conseguiu perceber o que é o quê. Então a comparação, lembre sempre de ter uma categoria, e essa categoria você vai dizer como é que é em um e como é que é no outro. Tudo bem? Tá me entendendo? Quarta coisa, exemplifique. Bom, exemplifique é fácil, exemplifique é dar um exemplo. Né? Exemplifique é dar um exemplo. Então você tem que pensar, então a gente pode comparar o menino com a menina e dar um exemplo de menino. Por exemplo, o cara aqui do meu lado. Sei lá. Né? Então exemplifique, simples, dá um exemplo. Copie, transcreva. Muitas vezes a questão fala, copie do texto a parte que, ou transcreva do texto a parte que. Você põe aspas, fecha com aspas e morreu, acabou, está resolvido o problema. Tudo bem? Então, copie e transcreva é a mesma coisa. Descreva. Descrever é dizer como é. Né? Então, o explique é dizer como funciona. O descreva é dizer como é. Tudo bem? Então, se eu pensar lá, descreva a menina. Posso pensar na minha filha. A minha filha, que é uma menina, ela tem o cabelo comprido, castanho, tem 11 anos, tem 1,52 m de altura, ela gosta de tecido acrobático e ela estuda muito matemática. Pronto, descrevi. Tudo bem? Esse é o descreva. Já o justifique é dizer por que a coisa acontece. Por que a coisa acontece? O que levou isso a acontecer? Repara que indique, explique, compare, exemplifique, copia, descreva e justifique, nada disso é a mesma coisa. Então, quando você lê a questão na prova, né, ou no exercício, e vai começar a responder essa questão, você não pode, em hipótese alguma, achar que é a mesma coisa. Vou pôr esse trecho aqui, porque eu decorei esse pedaço, eu vou pôr esse pedaço aqui, vamos ver o que o professor fala. É muito provável que dê errado isso aí. Tudo bem? Então, indique, explique, compare, exemplifique, copie, descreva, justifique e escreva. O escreva, esse daqui é mais aberto. Então, se o professor, se a professora, enfim, se a prova, se o exercício, se a atividade disser escreva, né, escreva sobre tal, é uma pergunta extremamente aberta, e aí você pode escrever da maneira como você preferir, inclusive colocando a sua opinião, o seu olhar, né? Então, escreva sobre, né, a desigualdade no Brasil, escreva sobre a conjuntura política brasileira, escreva sobre a propaganda na era Vargas. Aí você pode até dar o seu olhar, a sua opinião, colocar as coisas de uma maneira muito mais aberta, e o professor vai avaliar o quê? O professor vai avaliar a quantidade de informação que você tem, a sua capacidade de olhar para os fatos. Então, ao mesmo tempo que o escreva, que o comente, que o discorra, são palavras, né, são comandos abertos, você também tem uma responsabilidade imensa sobre esse discorra,
Porque o discorra, comente, o escreva significa que você vai ter que escolher qual parte do conteúdo você vai pegar para poder trabalhar. E aí você tem que colocar informação. Então, se eu disse a você que o indique era lá uma resposta de 1, 2 linhas, o escreva, você tem que usar mais da metade do espaço destinado para aquela questão. Então eu vou escrever tudo, vou virar a folha. Não, porque se o professor deixou, sei lá, 6 linhas para você escrever, comentar ou discorrer, cara, usa umas 4. Entendeu? Você não precisa usar todas, virar, tá? Porque tem que ter limite. Né? O professor sabe o que ele está fazendo. Né? Depois ele vai ter que corrigir isso. Então, use uma boa parte do espaço, desenvolva a sua ideia, apresente a sua ideia e comente. Daí você fala, mas comenta? Comenta é o quê? É falar, na minha opinião, eu acho bonito? Não, comentar. Quer aprender a comentar? Assiste algum esporte na TV. Assista algum analista político no jornal. Ou analista de economia. O que o cara está fazendo ali? O que a mulher está fazendo ali? Eles estão dando pitaco. Você entendeu? Então você vai assistir, eu vou pegar o mais clássico, o mais fácil, que a maior parte dos brasileiros gosta, que é o futebol. Você está assistindo futebol, tem uma pessoa que narra. Essa pessoa que narra, ela está narrando, não sei quem tocou para não sei quem, cruzou na área, tal, não sei o quê, daí vem o comentarista. Veja, você tem que perceber que o time já fez não sei quantas vezes a jogada por esse lado, que por ali tem não sei quanto espaço, tal. Então o comentário é uma coisa bastante difícil, porque o comentário significa que você tem que estar atento ao conteúdo e você precisa ser capaz de se posicionar em relação a esse conteúdo, o que é complicado, não é fácil não. Não é fácil. Tá certo? Então tem que ficar atento a isso, tem que ficar atento ao conteúdo, né, para você ser capaz de comentar o conteúdo e usar a informação. Né, você não vê comentarista, né? O cara passa a palavra, então agora vamos pro comentário de não sei quem. Aí o não sei quem vira pro cara e fala, eu achei feio. Oi? Não, achei feio não. Quer dizer, como é que isso daqui aconteceu? O que você sabe disso? Né, para onde isso daqui pode ir, por quê, qual que é o cenário possível, né? Então, fazer comentário é difícil, fazer comentário não é nada fácil. Tudo bem? Tá claro? Podemos passar, então, atenção às palavras de comando, né? Palavras de comando, o que significa? O que a prova está pedindo para você fazer? O que o exercício está pedindo para você fazer. Professor, tem uma outra palavra que aparece muito na prova, que é a palavra relacione. Relacione é uma outra palavra que é muito interessante, que fala o seguinte, relacione é uma palavra muito interessante que está dizendo o seguinte, o que uma coisa tem a ver com a outra mesmo? É isso, relacione. Relacione só quer saber o que uma coisa tem a ver com a outra. Esse é o papel do relacione. Então, relacione o mercantilismo com as grandes navegações. O que tem a ver o mercantilismo com as grandes navegações? Esse é o ponto. Essa é a pergunta. A relação é que, diante do mercantilismo, os Estados nacionais europeus estavam interessados em fazer, comércio, por isso apoiaram as grandes navegações para buscar colônias. Entendeu a relação? Então, relacione significa o que uma coisa tem que ver com a outra, como é que uma coisa se liga à outra. Vitor, então eu vou falar que não tem nada a ver. Não, se tivesse nada a ver, o professor não te perguntava, né? Tudo bem? Então, o relacione é uma outra questão importante, é uma outra palavrinha de comando bastante importante. Indique, explique, compare, exemplifique, copie, descreva, justifique, escreva. Né? E aí, quando eu falo escreva, o escreva pode ser comente, o escreva pode ser discorra. Né? E agora estamos colocando mais uma, que é o relacione. Né? Perceba quantas palavras de comando diferentes nós temos,
Perceba como elas são todas profundamente diferentes. Perceba como a gente não pode, em hipótese alguma, né, responder a mesma coisa para todas elas. Como eu preciso olhar para a questão de uma forma diferente. Tá claro? Tudo bem? Sim? Então, próxima questão que eu vou destacar com vocês. Anacronismo. Ó, dá até nervoso. Dá até nervoso. Presta atenção. Quando eu digo anacronismo, eu estou dizendo que você, aluno, ou eu, professor, estamos cometendo um grande erro. Qual erro? O erro de se esquecer, né? Estamos cometendo o erro de nos esquecermos de que cada tempo histórico, cada momento da história, as pessoas pensam de uma maneira diferente. Vitor, não entendi. Vou repetir. Cada momento histórico as pessoas pensam de uma maneira diferente. Elas são de uma maneira diferente. A gente, às vezes, assiste filme épico, ou seja, filme de história. Né? Acho que todo mundo já viu, sei lá, Cruzadas, todo mundo já viu Coração Valente, todo mundo já viu O Patriota, todo mundo já viu, né, vários filmes assim. Qual que é a grande dificuldade de fazer um filme histórico? A grande dificuldade de fazer um filme Gladiador, né, me veio a cabeça agora. A grande dificuldade de fazer um filme histórico é: como é que eu faço para fazer as pessoas de hoje entenderem a relação que se tinha com as pessoas lá do passado? Ou seja, quando eu falo família na Grécia Antiga ou em Roma, eu tenho a família controlada por um pater familias. Tudo bem? Na Grécia. E aí esse cara, né, controla a família. Só que quando fala família, você fala assim, é igual aqui em casa. Em casa meu pai que manda em tudo. Não, não, colega. Quando eu falo pater familias, ele controla todos que são descendentes dele. Os filhos dos filhos, tudo bem? Muitas vezes o primo. Então, quando eu falo família, eu estou falando família. Todo mundo que se junta lá na casa da tua avó no fim de semana. Sabe? Quando você vai na casa da tua avó, tá seus primos todos, seus tios e tal. Isso tudo é a família que vai ser controlada. E muitas vezes, quando eu falo relação de pai e filho, na Grécia Antiga, o pai tinha direito total sobre o filho. E esse direito total sobre o filho significava o quê? Significava que o pai poderia fazer o que quisesse com o filho, inclusive vendê-lo. E a família está passando um aperto aqui, vou vender. Ou, olha, eu não consigo, eu quero que o meu filho seja educado por outra pessoa, então eu coloco meu filho para ser educado por outra pessoa. É meu filho, mas vai ser educado por outra pessoa. Está entendendo? Ai, nossa, mas que estranho. Muitas vezes é estranho. Mas por que a gente acha estranho? Porque é muito diferente de como nós somos. Então, quando eu olho para o passado, eu não posso achar que as pessoas no passado pensavam da mesma maneira como nós pensamos, só que com menos tecnologia. Aí a vida era igual, só não tinha internet. Não. A vida era diferente e não tinha as coisas que a gente tem hoje do ponto de vista tecnológico. Quando alguém fala lá na Idade Média, porque eu vou fazer alguma coisa porque a igreja quer.
Quando eu vou fazer alguma coisa porque a igreja quer, é porque a pessoa realmente acredita em Deus. Muitas vezes a gente olha para o personagem medieval, a gente olha para Martinho Lutero, a gente olha para João Calvino e pensa, está interessado em dinheiro. Não, não está interessado em dinheiro, está interessado em Deus. Naquele momento, mal existia dinheiro. Lá na Idade Média, mal existia dinheiro. E a vinda para Colombo veio para a América porque estava interessado em ouro. Não, Colombo veio para a América porque ele queria catequizar os índios, ele queria levar a palavra de Deus honestamente. Daí você fala, professor, imagina, ele quer dinheiro. Não, nós hoje no século XXI temos uma relação com dinheiro totalmente diferente das pessoas na Idade Média. Então eu não posso entender, eu não posso supor que lá na Idade Média as pessoas pensavam como eu penso. Isso é um exemplo de anacronismo. Você pegar, o que é anacronismo? Em poucas palavras então, presta atenção, anota aí. Anacronismo é transferir uma característica de um período histórico para outro período histórico. Então, a minha mentalidade de hoje é totalmente diferente da mentalidade de uma pessoa da Idade Média. A pessoa da Idade Média, ela pensava de outra forma, a mesma coisa da Grécia, a mesma coisa da Idade Moderna. Então, às vezes, a gente quer dar uma de malandro e dar alguma sacada. Não, cuidado com isso. Por exemplo, a palavra sarado, né? Um exemplo de anacronismo, a palavra sarado. Estava lendo um jornal de 1920 esses dias, e tinha um anúncio lá dizendo que tal remédio te deixava sarado. Sarado, hoje, pode ser usado como o quê? Alguém forte, alguém bombadinho, alguém que vai para academia, tal, abdômen definido. Isso é uma pessoa sarada, né? No nosso linguajar cotidiano. Mas sarado lá em 1920, o que o cara estava dizendo era curado. Você são, ou seja, você com uma saúde perfeita. Tudo bem? Então não é magro, não é esbelto, não é forte. Não, é com uma saúde perfeita, sem gripe, sem tosse, sem resfriado, sem coronavírus, sem nada. Tá bem? Então, anacronismo. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Coloquei essa imagem porque essa imagem é uma relação anacrônica. Né? Ela ilustra, ela representa muito bem o anacronismo. A partir de que medida? A partir do momento em que eu tenho a construção do castelo, que é um castelo do final da Idade Média, começo da Idade Moderna, com a pirâmide. A pirâmide é do século XX, do final do século XX. Então é essa relação passado-presente. Quando eu coloco uma característica do presente em cima do passado, eu estou cometendo anacronismo. Ou a mesma coisa, né? Quando eu trago alguma coisa do passado mais para frente, eu estou cometendo anacronismo. Tudo bem? Tá me entendendo? Então vamos lá. Como que eu vou estudar história? Peguei esse material... Ixi, eu estou fazendo isso o tempo todo. Peguei esse material aqui lá do meu canal, lá do meu site, das minhas aulas do meu canal. Tem lá, eu uso esse material. Se você quiser, pode pegar, imprimir, copiar, fica à vontade. Tá lá, 10historia.com. Qual que é a jogada? Sempre que você está estudando uma sociedade, faça uma pirâmide social. Esse triângulozinho, né? Daí você coloca quem está acima, quem está no meio, quem está abaixo. Pode descrever um pouco essas características. Aqui é a pirâmide social lá da monarquia romana, né? Então a pirâmide social muito simples, né? Só 3 camadas. Então a gente poderia, né? Você está vendo? Estou colocando aqui escravo, que são os povos conquistados, ou plebeus endividados, daí mais para cima, plebeus e clientes não proprietários, não possuem direitos políticos, e aqui em cima, patrícios, proletários,
possuíam direitos e tal. Patrícios proprietários, né? Possuíam direitos e tal. Então, para que serve essa pirâmide? A pirâmide serve para nos mostrar como é que funcionava uma determinada sociedade ou quais são as características dessa determinada sociedade. É essa a função da pirâmide social. Né? Para que isso é importante? Para eu enxergar. E aí eu vou chamar a sua atenção para o seguinte, qual que é a importância de enxergar? Qual que é a importância de perceber o determinado conteúdo? A importância é, muitas vezes a gente estuda e fala assim, mas eu sei para mim. Você já teve essa sensação? Eu sei para mim. Infelizmente, meu povo, quando você está estudando no colégio, na universidade, ou em até outros momentos, você não basta saber para você, você precisa saber para você e para mim. Infelizmente, eu preciso te aplicar uma avaliação e você tem que colocar na avaliação o que você sabe. Então, eu sei, mas eu sei para mim é difícil. Por isso é importante pirâmide social, por isso é importante estratégia de estudo. Porque é a estratégia de estudo que vai te fazer pensar se você sabe, se você não sabe, e vai te fazer processar essa informação. Isso é fundamental, tudo bem? Por isso, ler e grifar nem sempre é o suficiente, porque algumas pessoas aprendem lendo e grifando. Outras pessoas, como eu, precisa ler, precisa grifar, precisa fazer pirâmide social, precisa fazer linha do tempo, precisa fazer tabela, precisa escrever, precisa ler em voz alta, precisa explicar para alguém, né? Então tem várias estratégias, tá certo? Então, vamos lá. Tabela. Tabela é uma outra coisa que funciona muito bem. Tabela é outra coisa que funciona muito bem. Por que tabela é uma outra coisa que funciona muito bem? Porque eu enxergo o que é o quê. Então, por exemplo, a gente tinha lá, estava falando da pirâmide social de Roma, né? Vou manter o mesmo assunto. Roma aqui, ó. Medida. Tá lá na ponta. Medida. Tribuno da plebe, leis licínias, lei canuleia. Depois eu tenho efeito do tribuno da plebe. Cargo que tem o poder de vetar as medidas do Senado que contrariam os interesses dos plebeus. Das leis licínias. Da lei canuleia. Para que serve uma tabela como essa? Uma tabela como essa serve para você organizar na sua cabeça para que serve cada lei. Vitor, mas como assim, professor? Assim, a gente vai pegar o conteúdo e vai organizar esse conteúdo dentro da tua cabeça. E aí, na hora da prova, em lugar de você ficar pensando, nossa, você fala, opa, as medidas que foram tomadas para favorecer os plebeus, para pacificar as revoltas em Roma, são aquelas. E aí você vai lembrar dessa tabelinha. Percebeu que bonitinho? E aí está organizada a tabelinha dentro da tua cabeça. Então, em lugar de virar um textão que você decora, você faz a tabelinha. Você estrutura essa tabelinha e lê a tabela, evidentemente, e escreve a tabela, evidentemente, né? Mas a tabela estrutura as coisas para você. Uma outra forma da gente estudar pode ser fazer esquema. Normalmente, quem gosta de biologia gosta muito de estudar por esquema. Quem gosta de matemática gosta muito de estudar por esquema, né? Então, qual que é a função do esquema? O esquema, coloquei aqui, estrutura de poder na monarquia. Então eu tenho rei, senado, assembleia centuriata. O senado é composto por patrícios mais velhos e importantes, que são eleitos, né? E o senado é vitalício e tal. E aí a gente pode descrever um pouquinho mais o senado, inclusive, se quiser, né? E aqui a assembleia curiata, né, que são os demais patrícios. Então eu tenho aqui um esquema que tá colocando. Daí você vai pensar, mas como é que é a estrutura de poder em Roma? Aí você vai lembrar desse seu esqueminha.
Entende a relevância disso? Entende o poder que isso te dá? Qual que é o poder que isso daqui te dá? Isso daqui te dá o poder de pensar de uma outra forma. Tudo bem? Qual outra forma? De uma forma que você tenha que processar a informação. Não é só ficar lendo e grifando, lendo e grifando, lendo e grifando. O que você lê e grifar, muitas vezes você esquece. Tudo que a gente não usa, a gente esquece. Não é assim? Agora, se você faz uma tabela, se você faz um esquema, você consegue se lembrar. Um outro tipo de esquema é esse daqui, que eu vou chamar de ordem hierárquica. Eu coloco alguma coisa mais importante em cima, né? E aí a gente pendura as outras características embaixo. Então, por exemplo, aqui ainda falando de Roma, né? O Senado liderado por 2 cônsules, não é isso? Daí o Senado pode eleger o seu ditador. Daí tem o tribuno da plebe, né? Então, abaixo do Senado, a gente tem esses 2 cargos. E abaixo de todos eles, no caso de Roma, os magistrados, tá vendo? Então, os censores, os edis, os pretores e os questores. Então, eu montei uma ordem hierárquica, ó, o mais importante em cima, né? O menos importante embaixo. A gente pode fazer isso, por exemplo, para estudar família, né? Quando a gente pensa nos reis, lembra? Ah, o rei, quem casou com quem que é filho de não sei quem, tá confuso? Tá confuso? Monta uma árvore genealógica, né? Monta uma ordem hierárquica, ou seja, quem veio primeiro, quem veio depois, estabeleça as coisas aí. Isso vai te ajudar a enxergar. Veja que ferramenta importante você ser capaz de enxergar as coisas, tá? Ai, Vitor, vou pegar tudo no seu site. Eu vou adorar que você pegue tudo lá no meu site. O problema é que a gente precisa que você produza, porque eu já produzi. Por isso que eu dou aula disso, porque eu estudei. Agora, você copiar o meu é legal, é importante, não precisa fazer tudo, você pode estudar a partir do meu, sim, mas é mais importante ainda que você faça o seu. Tudo bem? Então, atenção. Outra coisa, uma listinha. Vamos fazer uma listinha. Características da Constituição de 1934. Tenho aqui uma lista. Vai falar, mas Vitor, só a lista? Sabe por quê? Porque quando eu faço lá a pergunta, indique 3 características da Constituição de 1934, você vai falar, opa, eu montei aquela lista. Sacou? Quando eu falo, né, explique o funcionamento, ó, explique. Ó, aqui, ó, explique. Então, para cada ferramenta, para cada forma de estudar, a gente tem o esquema, ajuda a explicar, né? A tabela, aqui, ela tem medida e efeito, mas eu posso fazer uma tabela de comparação. Então, para cada instrumento que a gente adota, a gente tem um recurso para interagir com aquelas perguntas. Tudo bem? Então, a listinha, você fala, mas é uma listinha besta. Não, não é besta. E se você fizer bonitinho, né? Ah, mas eu não tenho 5.000 canetas coloridas. Meu, lápis, grafite e caneta preta. Lápis, grafite e caneta preta. Coloca lá o título, lista as categorias, grifa bonitinho, porque, não, mas minha letra é feia. A sua letra é feia, mas você pode ser organizado ou organizada. Né? Também não dá para sair por aí fazendo de qualquer jeito. Tudo bem? Sim? Vamos lá? Linha do tempo. Linha do tempo. A linha do tempo é fundamental para qualquer pessoa que está estudando história. Por que ela é fundamental? Porque olha só o poder da linha do tempo. Muitas vezes a gente está estudando história e você não sabe o que veio antes do quê. Não é assim? Muitas vezes a gente está estudando história e daí você fala assim,
Tá, mas enquanto isso está acontecendo no Brasil, o que estava acontecendo na Europa? Ou o contrário. Enquanto isso estava acontecendo na Europa, o que estava acontecendo no Brasil? E como é que eram os Estados Unidos nessa época? Você já se fez essa pergunta? Por que a gente faz essa pergunta? Porque a gente tem uma dificuldade brutal em fazer linha do tempo. Porque quem faz linha do tempo enxerga as coisas, sacou? Então a gente vai começar a fazer linha do tempo. O que significa isso? Bom, eu vou pegar lá, eu vou colocar essa linha do tempo, é uma linha do tempo da Idade Média. Então, é uma linha que começa lá em 400 e tanto, lá na outra... Ó, minha mão até corta, de tão longe que vai. 400 e tanto até 1400 e tanto. E aí eu separei a Idade Média em 2 períodos, tá vendo? Tá vendo? Separei a Idade Média em 2 períodos. Alta Idade Média, Baixa Idade Média. E aí na Alta Idade Média tá lá, né? Movimentações dos bárbaros que vão invadir o Império Romano. Tá lá, depois, estruturação da Igreja Católica, Reino Franco, Carlos Magno, aqueles caras, Sacro Império Romano Germânico, feudalismo, Império Bizantino e Império Muçulmano. Tudo isso daqui tá dentro da Alta Idade Média. E depois eu tenho a Baixa Idade Média, né? Cruzadas, renascimento comercial, renascimento urbano, crise do feudalismo, início da formação dos estados nacionais, fortalecimento da burguesia e crise da igreja e crise, o que eu coloquei ali no final? E do clero. Percebeu? Todas as características de um lado, todas as características do outro. Ai, Vitor, mas eu posso fazer uma linha do tempo por anos? Pode. Você pode separar por ano, claro que pode. A questão é, essa linha do tempo é uma linha do tempo de 1000 anos. Então não dá. Por isso que eu coloquei alta e baixa, características de um, características do outro. Mas eu posso fazer uma linha do tempo um pouco mais curta. Por exemplo, essa linha do tempo de Era Vargas. Repara que a gente está falando de Era Vargas, né? Então eu tenho os diferentes períodos, governo provisório, governo constitucional, Estado Novo. Esses diferentes períodos, né? Diferentes períodos são diferentes períodos que têm as suas características. Então coloquei ali, né? Tá absolutamente separadinho. Posso fazer também uma separação em torno de blocos. O que significam blocos? Né? Eu posso separar, como aqui, ó, relações medievais entre servos e entre senhores. Então a relação entre servos está em cima, a relação entre senhores está embaixo. Né? Para que é esse bloco? É para a gente diferenciar, para a gente enxergar. Repara que eu estou usando a palavra enxergar o tempo todo. Quando eu falo enxergar, na verdade, o que isso significa? Significa que eu quero que você seja capaz de separar as informações, né? Para que no momento da prova você seja capaz de perceber essas informações de uma maneira mais clara, né? Para que você possa usar essas informações de uma maneira mais fácil e saber como, né, escrever no momento da avaliação. Tudo bem? Observa outra coisa. Sempre eu estou usando o texto. Sempre eu estou dizendo para você escreva. Qual que é a importância de escrever? A importância de você escrever é que você vai treinar a fluência, você vai desenvolver essa habilidade, você vai desenvolver essa capacidade. Tudo bem? Para além de fazer isso, você pode ler para você mesmo, em voz alta, se quiser, ou ler só para você, pode explicar para alguém. O que é muito importante que você perceba é que só a leitura muitas vezes não basta. Cada um de nós aprende da sua maneira. Cada um de nós aprende de uma determinada forma. Cabe a gente, cabe a cada um descobrir qual é essa forma. Tudo bem?
Se você quiser o material que foi apresentado nessa aula, acesse o site 10 História. Se você quiser ver essas aulas, vai lá no canal do YouTube 10 História, mas estude bem, estude da sua forma. Um abraço, até mais.